gente vai conversar com a Marcele Góes, que é consultora de imagem. Ela é membro da Associação Internacional de Consultoria de Imagem. Foi lá para Orlando agora, numa conferência internacional. Antes disso, ela já tinha dado uma passadinha pelo Canadá e trouxe novidades pra gente. Ela visitou um museu de sapatos no Canadá que eu fiquei encantada. Você vai conferir as fotos e conversar um pouquinho com a Marcele comigo agora. E aí, Má? Lindo o museu? Conta pra gente. Ai, muito interessante. Todo inspirado só em sapato. Então, desde a maçaneta da porta até a fachada, tudo enfeitado com sapatos. Onde? Fica em Toronto. Fica em Toronto. Isso. E aí, tudo com sapato. Uma lojinha só com coisas de tema de sapato. Caderninho, lápis, caneta, livros com história de tudo. Bom, lugares que a gente nem imagina, né? Imagina, um museu de sapato. Vamos conferir algumas fotos que a Marcele fotografou tudo pra gente acompanhar a evolução e a história do sapato. Pode soltar aí pra gente ir comentando aí com o pessoal que tá em casa. Esse aí, ó, foi quando tudo começou? Esse aí é o mais antigo, o sapato mais antigo encontrado. Tem 5.300 anos. Isso é uma réplica, mas está imitando esse sapato antigo. E ele foi encontrado nos Alpes de Osthaler. É uma região específica na Europa. Ele é feito com sisal, né? Ele é feito com uma espécie de uma palha. Ele é palha e couro de animal e ele é todo costurado. Olha que interessante. É bem interessante. Aí depois a gente vai para um próximo. Isso. Aí são umas sandálias egípcias. E é curioso porque essas sandálias, elas são chamadas sandálias mortuárias, que são exatamente para serem enterradas com a pessoa. Então, eles têm uma crença de que quando você morre, você tem que ter todo o aparato como se você fosse ter uma vida muito melhor ainda. Então, por isso que eles fazem os sarcófagos, colocam a melhor roupa, enchem de ouro e põem essa sandália que era tida como especial naquela época. E essa é uma réplica de 2.500 anos antes de Cristo, só que louco. Isso. Tem mais. E ela era feita de couro e vegetais. Aí no período greco-romano, né? Isso. Aí é só curiosidade pra gente ver de onde saiu a sandália gladiador, que foi super febre há um tempo atrás. Olha lá da Roma, da Grécia, bacana. Vamos para a próxima. Aí essa próxima é da Índia, do século XIX. E ela é de veludo e ela é toda bordada com sementes e fios de ouro. A Índia tem muito uma questão de hierarquia social. Então, eles têm as castas e tudo mais. Então, esses sapatos que vão aparecer da Índia são todos para castas mais elevadas, assim, para pessoas de esse parece que é todo de ouro, nobrezas. né? Esse é todo de prata. De prata? E esse sapato, ele era dado como presente para as noivas no século XIX. E é pesado, será? Provavelmente, prata, né? porque ele ficava num vidro, não dava para colocar a mão. Mas ele é todo desenhado com flores e tudo mais. Aí é da China, né, mãe? Esse é da China e aí ele tem um bordado que é um pêssego, que para eles simboliza a fortuna e a longevidade. Então eles têm muito essa coisa de colocar desenhos e cores que tenham uma mensagem. E os sapatos são pequenininhos, né? A próxima imagem que a gente vai ver também é um chinês, olha lá. Também. Qual era o ideal deles para sapato? Ter 7,62 centímetros. Então tinha que ter o pé bem pequenininho. Gente, é um pé assim, é muito pequeno. Eu li um livro que falava sobre a China, as mulheres tinham o pé amarrado para ficar pequenininho. Sim, né? até alguns casos extremos de eliminar os dedinhos, deixar só um toquinho para poder entrar nesse padrão que a maioria delas não conseguia, né? Acabava ficando de fora. No início do século XX, agora início do século XIX é o que pequenininho. Esse aí, ele é de seda com bordado floral, que é uma coisa bem jovem. Eram pessoas jovens que faziam e que usavam esse sapato. Bacana, ó, que curioso. E esse? Então, esse é um sapato encontrado na França no século XIX, que era para quebrar castanhas. Olha! Eles tinham os campos cheios de castanhas e eles usavam essas pontas, né? Que elas têm uma textura, e eles uma pisavam coisa. em cima das castanhas. Exatamente, para quebrar, para abrir. Aí no Japão, né? Esse é do Japão para andar na neve. Até do lado tem uma pessoa usando que eles tinham muita neve alta, por exemplo, 20 centímetros de neve. Então eles faziam esse sapato para poder andar e não entrar com a neve na roupa. Olha lá, curiosidade. E esse aí? Esse é um sapato para andar na lua. Ele é feito de teflon, tem várias camadas. E foi feito em 1970. Isso. Então, e esse sapato foi para a Lua? Não, esse não é o que foi para a Lua naquele evento, mas ele é um sapato para andar em solo espacial. Entendi. Aí? Esse é um patins de gelo. É a primeira versão do que a gente vê hoje de patins de gelo. Ele é feito de osso de cervo. Gente, que bacana. E hoje evoluiu para aquela lâmina que a gente conhece, né? Exatamente. Interessante.
Inglaterra de 1925. Isso, esse já é um sapato para andar no fundo do mar. Ele tem um solado bem pesado para justamente manter a pessoa no fundo para poder fazer explorações no fundo do mar. Olha. Naquela época, né? Hoje em dia deve ter umas coisas bem mais modernas. Com certeza. É Japão, século XX? Isso. Esse do Japão é para lutar sumô. Até do lado tem uma imagem de um lutador. E eles usam ainda hoje? Eu acho que eles não usam mais, mas naquela época eles usavam. Mas eu acho que dificulta bastante aplicar a técnica da luta com esse chinelo. É alto, né? E é uma madeira alta. É muito alto. Aí já bem moderno, né? Isso, aí entra já no século XX, é uma linha cronológica dos sapatos que foram ícone de cada década. Então aí é a década de 1910, 1920. É, já até aí usava esses aí, ó que bonito. já a gente consegue ver que pela cronologia muita coisa é resgatada e ganha uma roupagem nova, mas a gente já viu em algum momento. Olha esses de 30? É, da década de 30. Lindos, quero mais, quero... Cadê? Tem de 40 também? Tem até os 90. É, esse da década de 40 eu não achei bonito não, hein, Má? Então, a década de 40, em especial, ela foi uma década que, até a metade da década, a mulher tentava se esconder ao máximo. Então, ela tentava se masculinizar, era época de guerra. Então, do 45 para frente, foi que ela voltou a procurar ser feminina. Aí o de 60 arrasou, o de 70 já com as plataformas, super bonitos, né? E aí vai o de 80 Aí 80, também. brilho, né? Metalizado, aquela coisa bem maximalista. E por último, a década de 90, que já é uma coisa mais minimalista. A gente não tem muito detalhamento, os materiais são mais simples. O que vale é a forma mesmo, como um todo. Bom, e hoje o sapato que tá usando indo inverno, o que você acha assim que é um sapato que todo mundo tem que ter? Eu acho que continua muito forte a plataforma, A plataforma? né? Continua super forte em bota, em sandália fechada. A sandália fechada também tá muito em voga agora. E ela vira um artifício, porque como a gente não tem o clima muito frio, então a gente tem um aspecto visual de inverno, mas ao mesmo tempo é uma sandália, então não é tão fechado, tão pesado. Eu acho que dá super certo pra gente. Que bom. Bom, né? A gente saber que dá pra ficar elegante com conforto. Marcele Góes é consultora de imagem. Você pode conferir mais. A Marcele tem coisas lindas dentro do site dela, que é o www.estilosobmedida.com.br. Entra lá, www.estilosobmedida.com.br. O site tem várias matérias, artigos publicados, ideias de look. Eu tenho certeza que você vai gostar. Estilo sob medida, tudo pra te deixar mais bonita e mais elegante. Certo, Mar? Certo. Obrigada. Adorei, Obrigada. viu?